Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo sobre manutenção em casas, exatamente. É nessas épocas aí, onde que a gente, muitas das vezes a gente quer dar um upgrade na nossa casa para se sentir melhor e diversos motivos. No entanto, muitas das vezes os profissionais não estão disponíveis. Eis a hora de você fazer você mesmo. Mas para isso precisamos de algum certo tipo de conhecimento para que nada dê errado, ou dê na melhor maneira possível. Mas primeiro, eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim me incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado. São vídeos variados toda semana. Gente, vamos se inscrever no canal para dar aquela forcinha, um like ia fazer toda a diferença também. Bom, lembrando bem que as ferramentas que eu mostro no canal tem aí embaixo na descrição links que, se você comprar por lá, ia ajudar bastante. Sem mais agradecimentos e delongas, vamos para o vídeo. Aqui estamos vendo, já que vamos pensar que a gente vai dar um upgrade na nossa casa, temos alguns pontos a ser observados. Lembrando bem que eu já tenho um vídeo ensinando como que se faz uma pintura ou manutenção que seja. Aqui eu só vou apresentar algumas ferramentas que é essencial na hora de você fazer uma pintura. A primeira coisa que eu indico bem é uma prancha, ou um pincel um pouco maior que seja. Esses pincéis prancha aqui é o seguinte, eles é para lugares estratégicos, da onde que você vai pintar cantos, o lugar aonde que o rolo não chega. Então aqui é para lugares estratégicos. Algumas pessoas pintam os lugares estratégicos primeiro para depois vir com o rolo passando na superfície plana, que seja assim para o serviço ficar mais agilizado. Outras pessoas preferem, você faz a pintura a maior possível e depois vem com acabamento, com a trincha, pincel que seja. É indispensável para um melhor acabamento se você tiver uma trincha ou um pincel. Vamos lá, o tamanho varia muito. Lembrando bem que quando você for passar a tinta num canto de um teto para uma parede, então vamos ver que aqui vamos colocar mais ou menos a largura de 4 dedos para cima, 4 dedos aqui na base da parede, 4 dedos na base do teto e aqui na quina, no canto, deixando um espaço para que quando você for passar o rolo tenha uma medida mais ou menos para que você não ultrapasse a linha e não pegue a bordinha do rolo. Paulino, como assim? Muitas das vezes quando você está pintando, e eu vou apresentar o rolo agora para vocês, o rolo não, a base, né? Aqui temos essa base aqui é uma mais em conta, essa aqui que você suporta o rolo para fazer as suas pinturas, as suas manutenções que seja. Mas muitas das vezes você está pintando, aí você quer passar bem no cantinho ali, numa parede, quer passar bem um cantinho aproveitando o máximo possível da medida do rolo, para pintar uma área maior possível. Então muitas das vezes você passa ralando nas quinas das paredes ou até mesmo no teto. É por isso que recomenda você fazer também, né, fazer um acabamento primeiro ou depois, deixando mais ou menos esse espaço aqui que vocês estão vendo. Assim você tem um espaço de quando você for passar o rolo, você não precisa chegar e encostar na superfície lateral a parte aqui no rolo. Então você deixa um espaço e pinta de boa. Bom, esse só foi mais um detalhe. Vamos ver qual que é esse aqui. Esse aqui, esse suporte aqui para rolo, ele é interessante. Ele é da Condor, aqui, da Condor, e ele tem essa base aqui, a empunhadura anatomicamente favorecendo para a sua pintura, exatamente. Então aqui ele é anatômico, você encaixa bem a mão aqui, olha o dedão onde que fica. Bem interessante para você conseguir fazer suas pinturas com mais conforto, assim evitando a fadiga. Bem interessante. Outro detalhe que eu gosto desse rolo aqui, primeiro também ele é mais em conta. O detalhe que eu gosto desse rolo é que ele tem tipo esse copinho aqui. Esse copinho para quando você estiver pintando e vir escorrendo aqui a tinta que seja, ele fazer tipo uma tacinha aqui e você saber na hora que você tem que parar e fazer a limpeza antes que escorra na sua mão. Então esse aqui é como se fosse um medidor, é assim que eu uso. Aí quando tiver muito grande aqui, eu faço a limpeza e aí minha mão fica livre de sujeiras. Lembrando bem que eu recomendo que você utilize uma roupa já mais velha
também utilize os EPIs recomendados para cada tipo de manutenção. Aí vai ficar show de bola. Outro detalhe também é que temos dois tipos desse componente aqui. Temos um que é todo inteiriço, maciço, sendo assim, com a empunhadura média. Isso faz com que você dure mais a peça talvez, mas você vai encontrar esse tipo, que tem a base oca. Esse aqui é bem legal, porque você pode colocar uma haste aqui e fazendo com que você consiga trabalhar em maior escala, é um lugar maior, mais alto que seja. Aqui também tem dois tipos de acessório que você pode encaixar aqui. Aqui você pode encaixar um pedaço de pau que seja. Muitas pessoas, como eu, utilizam cabo de vassoura mesmo. É isso aí. Encaixa aqui, dependendo da espessura, você consegue encaixar aqui. Talvez você tenha que afinar um pouco a ponta, mas muitas das vezes não. Aí você encaixa aqui e fica sendo a extensão do seu rolo, né? Aí você consegue pintar até, dependendo de uma parede, consegue pintar uma parede aí de 5 metros, tranquilo, talvez, né? Depende muito. Então vamos mais detalhes aqui. Só que existe uma haste da onde que ela é tipo guarda-chuva, né? Ela vai dobrando e triplicando de tamanho, assim você consegue pintar lugares mais altos. Muitas pessoas vão precisar de escada, mas muitas das vezes não. Só um cabito de vassoura aqui já sobra. Dessas vassouras velhas que você não está usando mais, até mesmo se você não liga, você pode usar essa que você usa e depois você lavar logo em seguida. Não pode deixar secar, que vai ficar difícil, dependendo da tinta, limpar que vai sujar mesmo. Lembrando bem que esse buraquinho aqui que temos nessa empunhadura, temos dois pontos para ele. O primeiro que você pode colocar aqui ele de pendurado num lugar estratégico para você guardar a sua ferramenta, né? Numa área de trabalho que seja, num lugar adequado. Ou você pode utilizar quando você for colocar aqui a sua arte que seja o seu cabo de vassoura ou o que seja aqui. Aí vamos supor que ele fique meio bambo e etc. Você não quer que ele saia rodando para dar mais precisão. Então aqui quando ele estiver aqui dentro, deixa eu pegar esse pequeno pincel aqui, você pode muito bem acrescentar um parafuso aqui. Você põe um parafuso na madeira que seja, fazendo com que fique mais preso possível. Isso é show de bola. Então você pode colocar um prego, um parafuso. Melhor parafuso, porque quando você for tirar é só desatarrachar. Mas prego serve também, que é só você despregar. Outro detalhe também bastante importante. Quando se você for utilizar, né, o cabo do holder da vassoura, a maioria das vassouras hoje em dia é desatarrachável. Então você chega, desatarracha e encaixa aqui, se caso for de madeira, né? Mas se não encaixar, existe já as artes que você compra com facilidade. Mas geralmente eu guardo algumas vassouras velhas para quando eu precisar, né, eu tirar o cabo delas e fazer a manutenção. Belezinha? Show de bola! Beleza, já vimos aqui o rolo, o suporte para rolo, é bem interessante. Vamos olhar mais um detalhe aqui. Então aqui temos a trincha, pincel que seja, esse suporte para o rolo, talvez vocês vão precisar de uma haste, um cabo de vassoura que seja, tudo tranquilo. Só que agora vamos mostrar aqui o rolo. Eu aconselho que quando vocês for comprar um rolo, vocês têm que saber explicar qual tinta que vocês vão utilizar. Esse rolo dá para as duas tintas, né? Tanto a tinta látex, tanto quanto a tinta acrílica. Mas dependendo, você pode passar um rolo que solta uma textura diferenciada. Isso propositalmente. Então aqui já fala que esse rolo consegue, salve não me engano, tá aqui assim. Então esse rolo aqui você consegue pintar em paredes lisas e paredes ásperas, uma textura que seja uma parede sem acabamento. Então você consegue fazer aí tranquilamente a sua pintura. Esse aqui é um rolo de lã. E quando você for comprar um rolo, você tem que ver algumas especificações. Mas esse aqui é um tamanho padrão que você vai encontrar nas casas de tintas, nas lojas de revenda de construção, material de construção, com mais facilidade. Esse aqui é esse tamanho aqui. Aqui estamos falando de um tamanho de 230 milímetros, tamanho 9 polegadas, altura da lã 16 milímetros. Então, para paredes lisas e ásperas, látex e acrílica. Então, isso aqui é bem interessante.
contém uma unidade. E esse aqui é da Tigre. E esse aqui é o rolo para pinturas, é um rolo econômico. E aqui tem algumas dicas, né, para você quando você for fazer a sua pintura aí. Bem interessante. Logo aqui atrás, ó, dicas de pinturas no verso. Então, chegando aqui, temos algumas dicas, né, exatamente assim. Então, aqui fala que seria de grande importância que você tivesse um recipiente para poder não contaminar a lata de tinta. Lembrando bem que eu tenho algumas dicas de pintura e alguns vídeos meus bastante interessantes. Tanto quanto manutenção de vazamento, tanto quanto revestimento e pintura aí numa parede virgem bem interessante. Mas aqui fala alguns detalhes, como você ter um recipiente adequado, mas dá para você fazer a manutenção com a própria lata de tinta. O importante é você separar a quantidade de tinta que você precisa. Se você acha que uma lata dê para o cômodo inteiro, então de boa, ou mais, tranquilo. Mas eu não aconselho muito você sair contaminando a lata que você acabou de abrir. Sempre eu aconselho que você utilize outro recipiente. Lembrando bem que tem alguns procedimentos que eu acho que você deve fazer, como um lixamento, uma raspagem, etc. Mas isso eu mostro em outro vídeo. Aqui só estou apresentando algumas ferramentas que provavelmente você vai utilizar. Então você pode utilizar tanto a lata convencional, tanto uma profissional, né, que tem essa base toda aqui em plástico. Temos esse afundamento aqui que fica segurando a tinta aqui. Você passa aqui, quando você sobe, o excesso da tinta escorre e aí o rolo não sai pingando por aí. Mas você pode fazer esse mesmo sistema passando o rolo de lado na lata, né? Assim você tira o excesso, depois você faz suas pinturas, beleza? Outro detalhe também que eu indico é você preparar a área de trabalho. Como que você vai fazer? Você vai fazer uma limpeza, depois vai colocar algum tipo de papelão, jornal, tecido que seja, para evitar que caia no chão. E se tiver móveis, cubra os móveis também. Aí vai ser bem interessante, você vai poder fazer sua manutenção legal. Então aqui tem algumas regalias, né? Algumas regalias que eu digo são dicas. Vamos ver aqui que eu vou deixar para vocês ler. Deixa eu deixar aqui. Aí vocês pausem o vídeo, se caso der para ler, né? Eu não sei. Aí vocês vê direitinho as dicas que a Tigre está dando para suas manutenções aí, para dar um embelezamento aí nas suas casas. Exatamente, aqui ecologicamente correto e etc. Tigre econômico. Bom, esse só foi um vídeo falando sobre essas três ferramentas. Na verdade são duas, né? Você vai precisar dessa que é conjunto com essa, e essa aqui em separado. Essa aqui é a primeira légua de ferramentas para sua manutenção. Você vai precisar de basicamente uma lata de tinta e isso aqui. Mas você também aconselho que você adquira alguns EPIs, como luvas, uma roupa velha, o que seja, para fazer a pintura. Prenda alguma coisa na cabeça ou utilize boné, alguma coisa que eu falo, um lenço, o que for, né, para não cair tinta. E depois é show de bola. Manda ver. Não fica muito caro fazer a manutenção e quem sabe você não faz na casa inteira, né? Bem interessante. Quem sabe não seja uma profissão também. É isso aí. Bom, esse só foi uma dica de ferramentas para iniciar seu acabamento na sua casa. Lembrando que você pode utilizar a sua própria lata de tinta, mas nunca aconselho que utilize só uma. Você pega a que acabou, você utilize essa tinta que acabou para usar essa lata como recipiente. A nova não é bom você sair contaminando toda hora. Se você ficar colocando o rolo e muitas das vezes, se você não fazer uma raspagem correta, é perigoso que a tinta grude no rolo e depois quando você vai passar, vai pegar a tinta que está na lata para passar na parede, o que acontece? Você contamina a lata. Aí quando você vai passar a tinta, vai sair pedacinhos de tinta aí, então vai ficar bem feio, então não é legal. Por isso que eu nunca recomendo que você contamine a lata nova. Mas já que estamos aqui, o vídeo está ficando longo mesmo, vamos ver como é que coloca o rolo. É bem tranquilo, todo mundo já sabe, mas já que está aqui as duas, né? A grande maioria sabe, mas vamos lá. Abriu aqui, tranquilo, não tem segredo. Esse aqui é de lã, né? Tem outros que faz textura propositalmente para ficar mais legal, depende do gosto de cada um. Esse aqui é de lã e auxilia bastante, tanto em paredes, igual eu disse lá, tanto em paredes que tenham
um aspecto mais poroso, tanto em paredes lisas. Aqui é bem tranquilo, encaixou aqui, essa base aqui não vai deixar com que você não encaixe direito. Então aqui é um tamanho padrão, você encaixou aqui, forçou para baixo, dá as batidinhas, né? Aí, até chegar na base aqui, tudo tranquilo, tudo bonitão, não tem segredo. Ele mesmo já vai se adaptando e encaixando. Olha que beleza. Já que estamos aqui, o vídeo está ficando longo mesmo, vamos dar mais algumas dicas? Vamos embora! Então é isso aí. A trincha é muito importante para você fazer aquele acabamento nas quinas. Por quê? E o tamanho desse aqui, mais ou menos 4 dedos, faz toda a diferença. Quando você estiver pintando lá, vamos supor que seja no teto e na parede, as quinas, né? Isso faz com que, e depois você pinta de lado, bem na quina mesmo. Isso vai fazer com que o rolo não chegue próximo à quina, deixando um espaço mais ou menos de 3 dedos. Mas por que, Paulinho? Por que esse receio do rolo encostar nas quinas? É porque essa parte aqui pode pegar na onde que você já pintou e sair relando a tinta e acabar com o seu acabamento. Então é por isso que é bom que a sua trincha seja um pouco mais larga, né? Então você pintou mais ou menos os cantos que sejam, os lugares estratégicos, e quando você for passar o rolo, você não precisa de encostar próximos cantos, porque há a possibilidade de sair tirando a tinta e estragando toda a pintura. É isso aí. Detalhe muito importante também, após você utilizar, eu recomendo que você lave e guarde. Eu tenho alguns rolos aí que tem 6, 7 anos, sem brincadeira nenhuma. Dura muito tempo. Porque, né? E eu faço manutenções, né? Bastante. Então o que eu digo é que você terminou de usar, lave e guarde. Ah, mas eu não terminei minha pintura. Eu vou terminar amanhã. Devo lavar e guardar? Sim, você deve lavar e guardar. E o que você vai fazer? Você vai lavar com água abundante, né? Dependendo da tinta, você coloca sabão que seja. Lavou bonitinho, tudo como deve ser. Geralmente essas tintas não acrílicas, mas dá para você tirar o excesso também, né? Com um sabãozinho se for acrílica. E depois você passa no lugar estratégico, depois que você enxagou bastante, você passa no lugar estratégico que não tem perigo ter algum indício de tinta. E isso. E para secar melhor, você vai passando e vai fazendo assim, ó, num lugar que não tem perigo. Mas lógico que vai estar lavado, né? Tudo na medida do possível. Você faz assim, 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 ele vai ficar respingando água para tudo quanto é lado e uma hora ele vai respingar pouca água. Então ele vai estar semi-seco. Aí você põe para secar e depois guarde ou deixa secando para o dia seguinte. E aí você vai ter sua ferramenta novinha, tranquila e durando bastante. É, exatamente. Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!